Ele devia ter carregado o Cadu com 2 metros de altura e tirado ele daquele ambiente hostil. Ele não fez isso. Ele se armou como um guarda e quis dizer assim para as câmeras: não vem não, Domini, porque eu protejo o Cadu. Eu estou aqui protegendo a integridade física do Cadu. A maior hipocrisia que eu já vi na minha vida. Não foi nenhuma atitude juvenil, como diz a Carol, porque eles nem chegaram nessa fase. Eles ainda estão no jardim de infância. Na jantinha, no chazinho, na cadeirinha, na toalhinha, na piscininha, no shortinho, na roupinha e naquele tênis ridículo de Hello Kitty que ele usa. Porque ele não conseguiu viver a criança que ele teve a fase de viver. E hoje ele está colocando ela para fora. Infantil. Ele não chega nem a ser juvenil, é infantil. Usando um casal para poder levar para o lado de lá e ter um voto a menos nele. Isso é muito sujo. E ele está fazendo exatamente o que ele falou para a Gretchen. Cada semana eu vou inventar uma mentira diferente de um casal diferente aqui dentro. Ele está fazendo exatamente isso. Ele inventou sobre você, e eu ainda vou ter a oportunidade de falar e te defender, quando ele fala várias vezes no programa, ao vivo, que você, naquela briga, denegriu a imagem do Power Couple, quando eu vejo você, desde o início do programa, tendo gratidão por ter escolhido estar aqui no programa mais assistido do Brasil. Foi só isso que eu vi de você. Ter gratidão. Ter sido privilegiado de ser escolhido, de estar aqui num programa maravilhoso, vivendo isso aqui, uma história incrível. Mas eles distorceram a sua fala e é sempre no ao vivo. Que ela coloca como você estivesse denegrindo a imagem do Power Couple. Sim. Isso não é atitude juvenil, eles não chegaram ainda. Isso é atitude infantil. Eles instigaram uma briga e inflamaram ela até ver onde ia dar. Só que eles esqueceram que aqui não tem um moleque. Aqui tem um homem que jamais encostaria a mão em alguém aqui dentro. Quanto mais o Cadu com 72 anos. Agora, nós não perdemos o respeito hora nenhum pelo casal, hora nenhum, em tirando eles de um quarto com banheiro e colocando um quarto sem banheiro. Porque o quarto que a gente colocou eles tem uma cama maravilhosa, confortável, a roupa de cama é cheirosa, a decoração é incrível e está a 10 passos do banheiro. Desrespeitoso seria eu tratar o público como eles gostariam que eu tratasse, né? Como você disse agorinha. Eu não estou subestimando o público. Seria muito fraco da minha parte subestimar o público para pensar que eu sou muito boazinha e passar a mão na cabeça de um casal porque tem idade avançada, vendo ele cometer injustiça aqui dentro porque eu tenho afinidade com eles. Isso eu acho que o público não gostaria de ver eu fazendo. Mas nós nos posicionamos com respeito. Eu não coloquei ele num perrengue, eu não coloquei ele na sala, mas eu tirei ele do quarto para mostrar que não estamos de acordo com a atitude deles. Não posso me posicionar somente com os meus desafetos. Aí é hipocrisia. Eu tenho que me posicionar com os meus afetos e os meus desafetos. É claro que numa proporção diferente. Ninguém morre sem um banheiro dentro do quarto. Mas ele já estava nervoso pela sua volta. Quando você voltou, ele ficou andando igual uma barata tonta para lá e para cá. Quando a Thalira voltou, ele chegou lá no meio da sala e falou assim, é incrível que eu não lembro exatamente as palavras, de verdade, porque eu tenho uma memória, assim, minha memória não é boa com palavras, mas o enredo me marca. E ele disse exatamente assim, ele quis dizer que o público quer ver os maus aqui dentro. Engraçado que os maus sempre voltam.
ele estava se referindo a você. Então, naquele momento, eu vi que ele estava com sangue nos olhos e ódio por vocês terem voltado. Porque na cabeça dele, vocês são maus. Eles tomaram uma atitude inconsciente diante de uma história que eles não viram por completo, num programa onde 50 milhões de pessoas estavam assistindo e estão dizendo que vocês são maus. Então quer dizer que se ele voltar do ADR, ele é o mal também. Se ele olhar ao lado dele, sim. Entendeu? Então, para nós, estamos com a consciência limpa. Não desrespeitamos nenhum casal aqui. Ela sempre quis jogar de igual para igual. Falou para Ana Paula, trata o meu marido como se fosse uma pessoa aqui, da mesma idade de todos vocês. A gente quer jogar de igual para igual. Me deu bronca quando disse que eu estava passando a mão na cabeça da Emily porque ela era nova e imatura. Você tem que tratar as pessoas aqui dentro, todo mundo de igual para igual, Adriana. Não é porque ela é nova e imatura que você tem que passar a mão na cabeça dela. Então, por várias vezes, ela repetiu que todas as pessoas têm que ser tratadas de igual para igual. Porque o marido dela tem que ter o privilégio de dormir num quarto com banheiro o programa inteiro, cometendo injustiças aqui dentro e todo mundo passando a mão. E você conseguiu falar isso pra ela? Não consegui, porque ela não me deu abertura, ela passa por mim como se fosse um muro. E você sabe por quê? Porque ela sabe que ela vai ouvir o que ela não quer ouvir. Ela sabe que ela vai ouvir o que ela precisa ouvir. E eu falo com respeito. Sim. Eu falo com respeito, mas a verdade dói. A sinceridade dói e a gente fala aqui no microfone. E você pretende falar isso pra ela quando? A hora que ela me der abertura, se ela me der. Porque se eu chegar lá e falar, preciso conversar com você, e ela disser não, Sobre o que seria? sobre o que seria, É, né? sobre o que seria. Ela disser não, ela não vai ouvir o som da minha voz dirigindo a palavra a ela nunca mais na vida. Mas você tem oportunidade de fazer isso. Você tem um quebra-power, onde você pode falar o que você pensa. No quebra-power, Você tem a é justificativa isso. do voto, onde você pode falar o que você pensa. Isso, é nessas Se você horas. achar que você não tem oportunidade de falar, o que a pessoa não está te dando espaço, você tem outros momentos. Tem outros momentos, e é nesses momentos que eu vou falar. Porque ela não nos deu abertura. Simplesmente ela ignorou o fato de ter outras pessoas que também podem ter razão aqui além dela. E quando eu fui falar para ela sobre vocês dois, para ela refletir sobre a minha opinião com relação à atitude dela e à atitude da Emily, que foi uma reação à atitude dela, e talvez qualquer pessoa que teria pior a reação da Emily, porque ela estava falando do namorado dela, que só ela conhece e sabe que você não é daquele jeito. Eu não quis impor a minha opinião. Quando eu coloquei a minha opinião para ela e ela não aceitou de forma alguma e nem falou que ia pensar sobre o assunto, eu simplesmente parei para não impor a minha opinião, porque eu não tenho a verdade absoluta lá dentro. Eu entendi que ela não quis aceitar e parei ali, para que a nossa relação de afinidade não fosse afetada. Sim. E não deixei afetar hora nenhuma. Continuamos afins do mesmo jeito, do começo ao fim, até ela colocar o Domini na parede e mandar escolher entre vocês e eles. Eles fizeram isso com o Antônio e a Ana Paula. A Ana Paula não respondeu. Por quê? Para não se posicionar e não perder um voto lá. E não perder um voto aqui. Não ganhar um voto lá e não ganhar um voto aqui. Mas nós não temos medo de voto. Eu não quero me jogar dentro de uma DR entregando o meu jogo. Mas voto eu não tenho medo de não levar. Eu não deixo de me posicionar para não levar voto. E o Domini, na mesma hora, falou, o neguinho. A minha preferência aqui é ele. Você nunca vai entender os motivos. Nunca. A Silvia entrou lá dentro do banheiro agora para conversar comigo antes de eu sair. E eu contei tudo isso para ela. Ela me entendeu. E eu não precisei falar com todas as palavras que você falou e chorou ali naquela mesa para ela entender o que você sentiu. Porque a sensação dela é a mesma. Claro que é. Ela falou, Adriana, eu nunca falei torto com a Cris. E o voto dela sempre foi para mim. Eu nunca entendi.
Eu falei, eu entendo. Eu entendo a burguesia do